Show de bola. Já falamos sobre os pressupostos e agora entraremos no mundo dos subentendidos. Como nós vimos, o que são pressupostos? São informações implícitas. São informações que não estão claramente ali no texto, mas que podem ser deduzidas a partir das linhas do texto. O que seriam, pois, os subentendidos? Subentendidos são mensagens também implícitas que são deduzidas subjetivamente pelo interlocutor. Justamente por essa ideia de dedução, os subentendidos, eles podem ou não ser verdadeiros. Então existe esse campo minado. Você pode subentender uma coisa e ela não ser verdadeira. Por quê? Porque isso aí depende da interpretação do interlocutor. Observe. Os subentendidos, eles são o quê? São insinuações escondidas por trás de uma afirmação. Essa é a diferença dos pressupostos. Os pressupostos também são informações implícitas, só que elas são retiradas do texto a partir daquilo que é dito, né? Já os subentendidos são insinuações que estão escondidas através da afirmação, pela afirmação ou dentro da afirmação de alguém. Olha só, primeira situação. Eu tenho um diálogo aí entre Ana e Carlos. Ana diz: Vamos ao cinema? Carlos diz: Mas está chovendo. Observe, Carlos não disse que não quer ir. Mas é possível subentender que quando ele diz: Mas está chovendo, a intenção dele é não ir. Esse é o subentendido. Essa resposta, mas está chovendo, é, deixa clara a intenção de Carlos de não querer ir ao cinema. Olha outro exemplo. O marido e a esposa conversando, aí o marido diz: Está muito frio lá fora. A esposa diz: Tudo bem, eu vou fechar a porta. Observe, o que é o subentendido aí? Quando o marido diz assim: Está frio lá fora, a esposa subentende que ele quer que ela feche a janela, feche a porta. Por exemplo, você chega na casa de um amigo, aí senta, e começa a conversar, tal. Se ele está calor, né, rapaz? Que calor. O seu amigo vai subentender que a sua intenção com essa tá calor, rapaz, é que você ou abra uma porta, ou liga o ventilador, ou liga o ar-condicionado, dependendo do ambiente. Quando você diz está calor, né? Quer dizer, o outro vai subentender que você quer que ele tome uma atitude. Você chega na casa de alguém, na hora do jogo do seu time favorito, e a TV está desligada. Aí você diz, mas você começa, rapaz, vai já começar o jogo do Flamengo. Você diz isso. A pessoa vai subentender que você quer que ela ligue a TV para você assistir o jogo. Estão entendendo o que é subentendido? São as intenções por trás das afirmações. Tá certo? Subentendido é bem mais tranquilo, é bem mais rápido e bem mais simples, vamos dizer assim, do que os pressupostos. O que nós vamos fazer agora? Acabou a aula? Não. Vou na marra aqui concluir essa aula de hoje. O nariz está aqui, tanto trabalho, mas nós vamos aqui na marra. Já vou iniciar, desculpe os fungados aí. Já vou iniciar a outro assunto. Já vou iniciar tipos de discurso. Cuidado que isso aqui também é arriscado a cair na sua prova. Se não cair, você vai usar do conhecimento da aula de hoje
para produzir o seu texto. Sobre o que falaremos agora? Falaremos sobre os tipos de discurso. Existem tipos de discursos, basicamente três tipos de discurso. Compreender cada um deles é essencial. Observe. Os tipos de discurso, eles tratam da participação da fala do personagem dentro de uma narração. Isso acontece de três maneiras. Observe. Isso pode acontecer de três maneiras. Quais seriam elas? Espera aí que saiu aqui do negócio do controle. Cadê o mouse? Quais seriam elas? O narrador apresenta a fala da personagem pela própria voz da personagem. A gente chama de discurso direto. Quando o narrador do texto ele apresenta a fala da personagem pela própria personagem, então nós temos um discurso direto. Quando ele reproduz com sua voz a fala da personagem, a sua voz e a voz dele, narrador, nós temos um discurso indireto. E quando ele apresenta o pensamento da personagem no meio da narração, nós temos o discurso indireto livre. Então, nós temos esses três tipos de discurso: discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre. Quando o narrador, repetindo, ele apresenta a fala da personagem através da própria personagem, está fazendo uso do discurso direto. Quando ele representa com a voz dele, narrador, a fala da personagem, então é um discurso indireto. Quem fala não é a personagem, é o narrador. E quando existe a situação de que no meio da fala da personagem, o narrador apresenta o pensamento dela, no meio da narração. Aí acontece o discurso indireto livre. Olha só. Quais são as características dos três tipos de discurso? No discurso direto, existe a presença de alguns elementos básicos. Verbos elocutivos, verbos declarativos, verbos dicende, que são os verbos dizer, né? Do ramo do grupo de dizer, dizer, falar, né? Dois pontos, aspas, ou travessão, marcando a própria fala. Essa é uma característica, ou essas são as características do discurso direto. Quais são as características do discurso indireto? A fala da personagem, por meio do narrador, aparece dentro de uma oração subordinada substantiva. Normalmente, ou substantiva subjetiva, ou substantiva objetiva direta. E a característica, ou as características do discurso indireto livre são as seguintes. A fala da personagem se insere no meio do discurso do narrador. O narrador está lá falando, aí, de uma hora para outra, entra a fala da personagem. Mas, na verdade, dando a impressão de que trata do pensamento do narrador. Só que o pensamento não é do narrador, é da personagem. Pode até causar essa confusão na hora da leitura. Nesse caso, não há marcas linguísticas claras indicando a fala dela. O bom é que, na maioria das provas, o discurso indireto vem pontuado por ponto de interrogação ou de exclamação. Então, observem essas características aqui, ó, esse detalhe aqui. Ó. Na maioria das provas, o discurso
indireto livre vem pontuado ou por exclamação ou por interrogação, certo? Vamos lá. Vamos aos exemplos, vamos à prática. Exemplos do discurso direto. Olha só a frase. O professor pedia aos alunos: fiquem quietos. Discurso direto. Aqui está sendo reproduzida a fala de quem? Do próprio personagem professor. Olha só, característica, dois pontos. Fiquem quietos. Aqui é um discurso direto, porque está sendo reproduzida a fala tal qual o professor mencionou. Como seria, então, um discurso indireto? O professor pediu-lhes que ficasse quieto. O narrador falando pelo professor. Olha só. Diferente de dizer, o professor pedia aos alunos, fique quieto. A voz do professor. Agora é a voz do narrador. Transmitindo informação. Vendo, dizendo o que ele viu o professor fazer. O professor pediu-lhes que ficasse quieto. Não é mais direta a informação, agora é indireta. E o exemplo de discurso indireto livre. Eu, como professor, estava incomodado com o aluno desde o início do ano. Olhava com raiva e irritado para esse estudante todos os dias. Quando ele vai parar de perseguir? O aluno se levantou e pediu para ir ao banheiro. Olha só, aparece aqui a voz que se confunde entre a voz do personagem e a voz do narrador. Esse é um discurso indireto, livre. Como é que eu vou citar? Aqui é importante agora, a primeira parte foi importante para você saber identificar. Agora vai ser importante para você saber citar na sua redação. Modo de citar ou de citação do discurso alheio. Discurso direto. Quando alguém quer citar a fala de outro na íntegra, da exata maneira como a pessoa falou, então basta indicar isso através dos verbos elocutivos, como dizer, falar, exclamar, perguntar. E na escrita, por meio de aspas ou travessões. Travessão, marcando então a citação. Sempre que você for fazer uma citação de alguém, dizendo do jeito que a pessoa disse, com as palavras que a pessoa disse, vai fazer uma citação direta. Então você vai usar aspas. Olha. O clima na cidade estava muito quente, por isso João desabafou. Olha só, o verbo elocutivo. E João disse: não aguento mais este verão. Essas palavras foram escritas por alguém do jeito que João disse. Então, se é do jeito que ele disse, é uma citação direta. Portanto, aspas. Se você. Ah, pessoa. Então é por isso que nas frases, nas citações lá, que a gente coloca nas frases dos. Existem as aspas para dizer que é aquilo de outra pessoa? Exatamente. As aspas existem para mostrar que aquela frase não é sua. Se você pega uma frase que eu disse, escreve lá e põe sem aspas, é como se você dissesse que é sua. Para você dizer que ela é minha, você vai ter que colocar do jeito que eu disse. Então as aspas servem para isso, para mostrar que aquele trecho que foi ali citado não é nosso, é de outra pessoa, tá certo? E no discurso indireto, esse tipo de discurso ele é caracterizado pela citação de alguém de maneira parafraseada. Isso aí, parafrasear o pensamento da pessoa, ou seja, dizer o que foi dito com outras palavras. A fala do outro se apresenta levemente diferenciada ou diferente da original. A marca desse discurso é dupla. Tem verbo elocutivo, né? O verbo de elocução, como aquele lá, dizer, falar e tal, tal. Mas oração subordinada substantiva, objetiva direta. Olha só. O clima da cidade estava muito quente. Por isso, João desabafou que não aguentava mais. Olha só a diferença. Tá certo? Agora não é João falando. É uma paráfrase. É uma adaptação do que João disse. A ideia é a mesma, mas não são as palavras do jeito que João disse. João disse o quê?
Não aguento mais este verão. Discurso direto. O indireto, aí eu digo, João desabafou que não aguentava mais o verão. Então é uma paráfrase do que João disse, é a citação do discurso alheio, de forma indireta. Olha só o terceiro tópico aqui, que é a modalização em discursos. Segundo, sempre que desejar citar o discurso alheio, ou seja, o que é discurso alheio? É você trazer ideias que não são suas, de outra pessoa. Para abordar determinado ponto, sem se comprometer com a informação passada, costuma-se usar expressões como segundo fulano, de acordo com Beltrano, conforme recentes pesquisas, para certos cientistas. Ou seja, o cara não assume, né? João disse que não aguentava o verão. Aí, ó, como seria uma citação de modalização do discurso? Nas palavras de João, ele não aguentava o verão. Ou seja, a pessoa que fala não se compromete, não se responsabiliza pela informação. Nas palavras de João, eu não estou dizendo isso, não. Foi João que disse. Segundo João, tá certo? Conforme João, tá entendendo? A pessoa que dá a informação, ela não se responsabiliza pela informação dada. Segundo Cicrano, segundo Fulano, de acordo com Beltrano, para certas pessoas. Enfim, a pessoa que está dizendo, ele não se responsabiliza, não é dele. Ele está repetindo ali, transmitindo a informação de alguém. Tá certo? Temos um outro tópico chamado ilha textual ou ilha enunciativa. Trata de um segmento dentro da fala do enunciador do texto que remete à fala de alguém. A ilha textual sempre vem entre aspas, uma característica da ilha textual, para indicar a citação do discurso alheio, isto é, de outra pessoa, de um terceiro. É considerado um discurso híbrido, misturado. Sempre que eu falar em híbrido, você tem que ter em mente que híbrido é isso. Híbrido vem de mistura. Então, híbrido ou misturado é a mesma coisa. Onde mistura o discurso indireto e o discurso direto. Jesus Cristo sempre foi mestre, pois ensinou que devemos amar o próximo como a nós mesmos, vivendo isso até o limite. Isso aqui é uma ilha textual. Observe que no meio da frase aparece a citação e ela vem separada por vírgulas. Há uma mistura do discurso direto com o discurso indireto. Isso é o que se chama de ilha textual. Agora sim. Agora sim, nós chegamos ao final desse conteúdo aqui. Até que enfim ele foi concluído. E um detalhe importante: esse conteúdo tem que ser visto e revisto quantas vezes forem necessárias, porque é essencial para que vocês não só